O funcionário terceirizado, muito embora ele tenha assegurado por lei as mesmas garantias de um trabalhador contratado diretamente por uma empresa ou diretamente por um órgão público, o que acontece na maioria das vezes é que as empresas terceirizadas, elas recolhem, por exemplo, o PIS, mas não repassam o que foi recolhido na forma dos impostos, certo? Recolhe os direitos previdenciários, mas não repassa ao governo. E o que acontece no final? Acontece que o trabalhador fica com um prejuízo que a empresa contratante da terceirizada diz: isso aí não é um prejuízo meu, isso é um problema seu, diretamente com a sua patroa, que é a empresa de terceirização. Eu acho que a Tenágoras depois pode falar melhor sobre isso, mas é o que acontece de forma escandalosa hoje com os operários do Comperj, que passaram 5 meses sem receber o salário, acionaram a justiça para receber salário. Eu não estou falando de 13º, não estou falando de férias, não estou falando de nada, estou falando de salário. O que é o mínimo, o essencial que um trabalhador precisa receber por estar desempenhando suas funções. E a Petrobras diz: não tenho nada a ver com isso. Vá se resolver com a Alumni, que foi a empresa que ele contratou. Certo? E a Alumni, obviamente, com todo o aparato de não sei quantos advogados que ela tenha, certo? Está para dizer que não está em condição de pagar por causa da dificuldade, da crise financeira, da Lava Jato. E quem fica no meio desse litígio é o trabalhador, certo? Que vai deixar de receber os direitos. Dizem que aqui no projeto de lei 4330, algumas pessoas consideram muita vantagem, o fato agora das duas empresas, a contratante e a contratada, serem solidárias, terem o caráter de solidária do ponto de vista jurídico, certo? No que se refere à resolução desse litígio. Mas a única coisa que está assegurada ao trabalhador é o direito dele entrar na empresa, dele entrar na justiça contra as duas empresas. Entende? Porque antes ele só podia entrar contra uma, que é a empresa que o contratou diretamente. Né? Agora ele pode entrar contra as duas. Grande vitória, grande vantagem. E quantos anos isso vai demorar? Desde que o trabalhador entre na justiça até ele receber aquilo que é de direito dele. Vai vir com juros e correção monetária? Vai ser como isso? Esses 5 meses que os trabalhadores do Comperj passaram sem receber e que depois foram demitidos sem receber qualquer tipo de direito trabalhistas. E que um operário, inclusive, deu uma entrevista extremamente emocionante e emocionado, dizendo que teve que se alimentar o dia inteiro de mangas, juntamente com a sua esposa que estava grávida, porque ele não tinha mais como fazer uma feira, porque não tinha salário. Um operário, ele não era um bandido, ele era um operário, certo? Que estava trabalhando em uma obra do governo federal. Então, o que está em jogo aqui, neste momento, é uma disputa fortíssima. Uma disputa fortíssima entre patrões e empregados. E é muito importante que a gente entenda e se localize nesse processo para entender quem são os nossos inimigos, quem são os nossos aliados e contra quem nós devemos lutar. Então, essa disputa que existe hoje é para ampliar as terceirizações para todas as atividades, inclusive para as atividades fins, que na escola é o professor, que no hospital é o médico, que no banco é o bancário, o caixa, aquele que atende diretamente a população. Certo? É isso que está em jogo neste momento. E para isso, quais são os aparatos que os patrões têm a favor deles e quais são os aparatos que os empregados, os trabalhadores têm a favor deles? Os patrões têm logo o Supremo Tribunal. Entendeu? Que vai fazendo toda a contribuição jurídica, encontrando categorias, nomeando, encontrando justificativas para dizer por que é importante a terceirização existir para todas as atividades, certo? E o que é que nós temos ao nosso lado? Nós mesmos. Entendeu? As nossas centrais, os nossos sindicatos, a nossa unidade e a nossa força para mostrar. Vocês estão dizendo aí, encontrando palavra bonita, estão formando leis, estão encontrando números e dados para dizer que a terceirização é importante, mas somos nós que estamos sentindo na pele o que é o resultado da terceirização.
Então, por isso que o sindicato dos bancários de São Paulo, por exemplo, eles já identificaram que aqueles que são contratados como terceirizados, eles recebem 1/3 do que os que são contratados diretamente pelos bancos privados. Certo? Das mortes da Petrobras, que aconteceram nos últimos 10 anos e que hoje acontece uma por mês, 80% são de funcionários terceirizados. 80% das mortes. Das obras da Copa do Mundo que aconteceram no Brasil inteiro, foram 9 operários que foram mortos. Desses 9, 7 eram terceirizados. E por que que os terceirizados morrem mais? Por que que os terceirizados ganham menos? Por que que os terceirizados são menos demitidos? Primeiro, porque existe essa liberdade, certo? Da empresa contratada, ela fazer o que quiser com os funcionários, e da contratante, que é a mais poderosa, a mais endinheirada, dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Certo? E as empresas de menor porte, que são as empresas de terceirização, elas não têm a mesma estrutura e a mesma condição de oferecer a capacitação para os funcionários estarem lidando em situações de risco, como é o caso de um operário da Petrobras, como é o caso de um operário da construção civil. Um debate que nós estamos fazendo para que cada um tenha consciência de que existe uma disputa, certo, entre os patrões, que querem dizer que a terceirização é muito boa, e de fato é muito boa para eles, porque vão lucrar mais, em cima das costas dos trabalhadores. Então é a disputa entre patrão e trabalhador, patrão e empregado. E é importante que a gente saiba que é necessário que nós nos organizemos, por isso a importância da unidade entre todas as centrais e entre todos os sindicatos, certo? E para que nós possamos construir a luta contra esse projeto 4330, que inclusive só pode chegar a esse ponto porque veio no rastro das medidas provisórias 664 e 665, que foram aquelas que atacaram o seguro-desemprego, o seguro-defeso, a pensão por morte, o abono salarial, o auxílio-doença, e que foram editadas diretamente pela presidenta Dilma. Se não fosse por essa conjuntura que foi construída, da polarização entre patrões e empregados aqui no nosso país, entre pobre e rico aqui no nosso país, e pela porta que a presidenta Dilma abriu com a edição dessas medidas provisórias, talvez nós não tivéssemos chegado a esse ponto, mas chegamos. E está na hora da gente dizer quem são os responsáveis por essa situação a que nós chegamos e quais são as medidas que nós temos que tomar para lutar contra esse projeto de lei 4330, contra essas medidas provisórias, e nos organizar, inclusive com a bandeira da greve geral, que nós estamos levantando e chamando todos os sindicatos e todas as centrais a construírem.